Salve galera, suavidade? O que você vai ver agora é um corte das lives que eu tenho feito aqui no YouTube no período da tarde. Eu espero que você curta esse conteúdo e também que apareça aí de tarde pra gente trocar uma ideia em live, beleza? Então, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e fica com o corte. Então, vamos lá, mais uma notícia aqui da APP Sindicato, do dia 8 de fevereiro, faz um tempinho já, mas não deixa de ser atual. Para o Ministério Público Federal, padronização e patrulha estética em escolas cívico-militares é ilegal e precisa acabar. De acordo com o órgão, militarização coloca em risco liberdade de expressão de estudantes e reforça a exclusão de estudantes negros e LGBTQIA+. Para quem não está ligado, aqui no Paraná, a gente está tendo um movimento enorme de tentar militarizar diversas escolas estaduais, colocar um modelo cívico-militar, né? Então não é uma escola militar, daquelas que é vinculada ao exército, se não me engano, mas sim uma escola pública que tem ali cabides de emprego de militares e que tem uma política extremamente autoritária, uma política de repressão dos estudantes, principalmente no sentido das suas individualidades. Então, quer forçar a galera a ter determinado corte de cabelo, é uma coisa assim, aquela coisa bem disciplinar, bem industrial, que mais ultrapassado do que isso eu não sei dizer o que é, mas aqui a gente está tendo isso, com a ideia de que essa disciplina vai trazer, sei lá, bons resultados para a educação. E o PP lançou aqui então uma notícia falando que o Ministério Público Federal aponta que isso é ilegal, que a padronização e a patrulha estética nessas escolas é ilegal e precisa acabar. Vamos dar uma olhadinha aqui na notícia. O Ministério Público Federal defende que as escolas militarizadas devem ser proibidas de exigir padrões estéticos como corte de cabelo, cor das unhas e uso de acessórios por parte dos estudantes. A posição foi reforçada nesta segunda-feira, dia 5, quando o órgão recorreu da decisão judicial que negou o pedido liminar contra a imposição. A ação tramita na Justiça Federal do Acre, mas tem efeitos sobre colégios cívico-militares estaduais e municipais em todo o território nacional, inclusive no Paraná, onde a obrigatoriedade tem gerado inúmeros transtornos à comunidade escolar. Para o procurador Lucas Costa Almeida Dias, a militarização das escolas públicas resulta em violências múltiplas a direitos fundamentais de crianças e adolescentes, especialmente aqueles relacionados ao livre desenvolvimento da personalidade, além de ferir o direito à educação como instrumento emancipatório num Estado democrático e plural, sem potencial para melhoria no ensino. Ou seja, esse tipo de medida, segundo o procurador aqui, Lucas Costa Almeida Dias, ele vai contra os direitos da criança e do adolescente de desenvolver sua própria personalidade, né? Além de ferir a ideia da educação como instrumento de emancipação. Se você não deixa o aluno se vestir com uma liberdade, se você não permite ele expressar quem ele é dentro da escola, como que isso pode ser uma educação emancipadora, que permite a liberdade às pessoas, como que pode ser democrático e plural, né? De que maneira que essa repressão, que essa violência às identidades vai melhorar o ensino? Não vai. O MPF destaca ainda que, ao negar a liminar, a justiça permite a violação dos direitos dos estudantes à liberdade de expressão, à intimidade e à vida privada. Outro argumento atesta que a padronização militar reforça o racismo institucional e acentua a exclusão de pessoas LGBTQIA+, na educação. Para o MPF, a imposição de padrões estéticos uniformes aos alunos, quanto ao tipo de corte de cabelo, roupa, maquiagem e outros adereços, possui impacto negativo desproporcional em indivíduos de grupos minoritários marginalizados ou alvo de preconceito, como pessoas com cabelos crespos e cacheados. Veja só, então, no caso de pessoas que têm... Eu não sei como que isso vai ser colocado aqui, né, mas acredito que pessoas que têm, por exemplo, um Black Power, né, que é uma expressão da resistência ao racismo, né, que é justamente a afirmação da identidade afro-brasileira, né, afrodescendente. Essa pessoa tem que prender o seu cabelo, tem que cortar o seu cabelo. Aquelas tranças que também são bastante comuns em cabelos afro não vão ser permitidas, que também é uma identidade, né,
de estilo afrodescendente, não vai poder. Então é uma repressão ainda maior a essas pessoas. Com relação ao LGBTQIA+, deixa eu ver se a galera vai falar alguma coisa especificamente aqui. Muitas vezes a vestimenta, o piercing, o modelo do cabelo é também uma expressão dessa liberdade de orientação sexual. E você obriga, não. Então, menina tem que ter um determinado tipo de cabelo, menino tem que ter um outro determinado tipo de cabelo. Você força as pessoas a seguirem um padrão e esse padrão geralmente vinculado ao modelo branco de estética, né? Ao modelo branco heteronormativo, cis, né? Então, essa postura das escolas cívico-militares com certeza violenta esses corpos, né? E violenta sempre forçando esse padrão já posto na nossa sociedade. A ação civil pública do MPF foi ajuizada em julho de 2023 e também pede que o Estado se abstenha de proibir vedações à liberdade de expressão como a livre manifestação política e o comportamentos em que nada interferem na aprendizagem. Só deixa eu entender uma coisa aqui. Tá, teve uma decisão judicial que negou um pedido de liminar contra a imposição. Então o Ministério Público está batendo para que acabe, lá no Acre, essa violência com relação aos corpos dos estudantes. Mas a Justiça do Acre não está aceitando esse pedido do Ministério Público. É isso. A Justiça Federal do Acre está sendo pressionada pelo Ministério Público, mas não está acatando a essas exigências. Então é isso, está rolando, entendi. Comunidade e estudantes reclamam de militarização, né? Aqui tem a petição e tal, mas vamos lá. Comunidade e estudantes reclamam da militarização. Com o início do ano letivo e a militarização de novas escolas, a APP Sindicato tem recebido inúmeras denúncias sobre os problemas que estudantes têm enfrentado com a imposição de regras arbitrárias pelo modelo, como a obsessão pelo controle do corte de cabelo. Aqui no Paraná, as escolas que agora são cívico-militares, elas têm pelo menos 2 militares que ganham mais, são militares aposentados, que ganham mais do que professores, mais do que os agentes que trabalham na escola, como merendeira, zeladora e etc. Então, essa militar aposentado dentro da escola ganhando mais do que profissionais que fazem a educação acontecer. E qual que é a função desses militares? Ficar vendo o corte de cabelo da galera, ficar vendo se a galera tem piercing ou não, querendo justamente controlar a expressão da individualidade como se isso fizesse alguma diferença para a educação. Na verdade faz. Você reprime o estudante, é aí mesmo que ele não vai se interessar pelo ambiente escolar. Vai se sentir violentado cada vez mais por esse ambiente escolar. Vamos lá. Em um dos relatos, uma mãe da cidade de Londrina conta que o filho enfrenta problemas por ter cabelo comprido. Diz a mãe então: a escola do meu filho virou cívico-militar. Votei contra, mas infelizmente as pessoas não entenderam que isso é um abuso. Falaram que tudo que eu tinha lido a respeito era falso, porém ontem mandaram no WhatsApp das escolas as normas iguais às que eu tinha lido e que diziam ser mentira. Meu filho tem cabelo comprido e terá que cortar, mas não farei isso e também não acho certo ter que trocá-lo de escola, pois é perto da casa e os amigos dele estão lá, relata a mãe. Olha só esse tipo de situação, velho. Um cara tem cabelo comprido e o modelo cívico-militar quer forçar ele a cortar o cabelo para entrar dentro de um padrão. O que isso tem a ver com uma educação de qualidade, entendeu? Na verdade, isso vai totalmente numa direção oposta. Você impede a pessoa de se expressar por meio do corte de cabelo dela, por meio de piercing, por meio do que seja. Obriga a entrar num padrão estético que, né, quem definiu esse padrão? Como se isso fosse garantir, sei lá, ordem na escola, entendeu? Que benefício isso traz para a educação? Você obrigar a pessoa a cortar o cabelo. Sendo que muitas vezes é justamente esse cabelo, essa maneira como ela se veste que traz para ela a segurança, traz para ela confiança em si mesma, e isso muitas vezes influencia a, sei lá, participar de projetos na escola, se sentir à vontade para mostrar as ideias que ela tem. Se você suprime a pessoa nas suas expressões, como que ela vai participar dos debates? Como que ela vai se sentir à vontade para colocar suas ideias, para questionar, para contribuir dialogicamente, né,
no ensino, na aprendizagem? Não vai, você reprime a pessoa, como que ela vai se sentir à vontade para conversar, para dar ideias, para questionar? Não vai, entendeu? Você piora a educação a partir dessa violência. Em um segundo relato, uma estudante enfatiza a frustração por não poder ter liberdade para se vestir e se portar como é. Oi, app, esse ano minha escola virou cívico-militar e nós meninas não temos liberdade para nada. Não podemos pintar unhas, não podemos ir de cabelo solto, não podemos usar nenhum tipo de brinco. Isso é totalmente chato. Como eu moro no interior, a escola tem 6 aulas, fica difícil, demora muito para chegar em casa. Eu chego 7h30, né, 19h30, e eu mal consigo fazer as coisas. Isso não dá, diga não à escola cívico-militar. Outra questão é essa, a escola cívico-militar, ela tem 6 aulas, ela força um período letivo muito maior, que não necessariamente significa melhor aprendizagem, e dificulta esse tipo de coisa. A pessoa chega muito tarde em casa, muitas vezes chega, já está escuro, o que deixa ainda mais inseguro essa permanência na escola, o que vai acabar prejudicando também a manutenção dos estudantes na escola, porque se a pessoa sai muito tarde da escola e é perigoso, será que ela vai ficar na escola? Ou será que a defasagem não? A permanência escolar vai diminuir, porque muita gente não vai ficar até, sei lá, 6h15 da tarde na escola, correndo risco de voltar no escuro com a segurança menor, ainda mais se for menina numa área periférica, né? Só coisa boa vindo desse modelo, né, cívico-militar. Avesso aos valores de uma educação humanizadora e que valoriza a diversidade, o modelo cívico-militar não possui qualquer sustentação pedagógica ou na literatura científica, mas foi implantado à força para agradar a base da extrema-direita do governo Ratinho Júnior. Uma estratégia política onde as pessoas acreditam que militarizar resolve os problemas da educação, quando a gente sabe que é justamente o oposto, que a educação precisa de investimento na qualidade dela, nos profissionais que são especializados em trabalhar com a educação, né? 10 anos sem ter concurso público não é um problema. Vamos colocar militar na escola para resolver as questões da educação paranaense, né? Vale lembrar que cada monitor militar custa R$ 5.500 aos cofres públicos, uma gratificação maior do que o piso dos professores e o suficiente para pagar o salário básico de 4 funcionários agentes 1. É o maior cabide de emprego para militares aposentados do Brasil. Importante essa frase. É o maior cabide de emprego para militares aposentados do Brasil. Certo? Rejeição do público. Apesar da propaganda do governo, a rejeição ao modelo vem crescendo em todo o estado. É lógico, quem vive esse modelo cívico-militar percebe que ele não funciona, né? No processo realizado em novembro de 2023, 44 escolas, 35%, optaram pela continuidade da escola democrática. Os números representam uma evolução significativa em relação à consulta de 2020, quando apenas 12% das comunidades rejeitaram a militarização. Então, o número de comunidades que não quiseram dessa vez foi mais que o dobro, né? De 12% para 35%. O programa foi adotado em cerca de 200 escolas estaduais, no primeiro mandato do Ratinho, e até hoje não há notícia de resultados positivos, mas o Estado já conta com 312 estabelecimentos nessa modalidade. Então é isso, né? O programa foi adotado, já vai fazer 4 anos, a gente não tem demonstração de que os resultados são positivos, muito pelo contrário, a gente tem denúncia de abuso, a gente tem denúncia de retrocesso, a gente tem demonstração de como isso não funciona, ainda assim o modelo está ampliando. Espera aí que o gato quer entrar aqui. Continuando aqui, né? A ampliação se deu em 2023 em um processo de consulta viciado, marcado pela condução autoritária do governo, sem prazo para o debate, nem espaço para o contraditório, escandaloso uso da máquina pública, episódios de coação e censura a educadores e estudantes, restrição ao voto de alunos, entre outras irregularidades que põem em xeque a sua legitimidade. Tais fatos foram amplamente documentados pela APP, que esteve presente nas escolas ao longo de toda a consulta, apesar das práticas antissindicais do governo condenadas pelo Ministério Público do Trabalho. A APP sempre tendo um trabalho hercúleo para conseguir barrar os retrocessos do governo. Algumas vitórias teve, né, mas é muito difícil, principalmente porque aqui no Paraná a gente tem uma mídia governista
que é difícil, cara, muito difícil conseguir fazer uma crítica ampla ao governo, uma crítica que chegue na população, porque a grande mídia, tanto a Rede Massa quanto a Rede Globo, são fechadíssimas com o governo Ratinho Júnior. E aí fica muito difícil de bater, né? São Paulo tem um pouco mais de mídia alternativa, então, por exemplo, para bater no Feder ficou um pouco mais fácil de expor as bizarrices, né, do Feder. Aqui isso fica um pouco mais difícil. Ai, gato, você quer brigar com o Ratinho também? Hein? Hein? Abusos. O modelo cívico-militar também se notabiliza por graves episódios de violência contra menores, abuso de autoridade e corrosão da gestão democrática. Um modelo falido, ultrapassado e cuja única sustentação é ideológica. Além disso, nas escolas militarizadas, o governo encerra a oferta do ensino noturno e da educação de jovens adultos, o EJA, e dos cursos técnicos, prejudicando milhares de estudantes e adultos que trabalham durante o dia e que não terminaram os estudos na idade certa. Eu tive uma sala esse ano, eu dou aula em uma escola cívico-militar. Eu tive uma sala que no primeiro ano era lotada e agora no segundo ela tá muito vazia. E em grande parte porque a galera precisou sair para poder trabalhar e não tem acesso à educação nem noturna e, né, mais para frente, caso queiram, né, caso não consigam terminar, o EJA também não vai ter mais na escola. Então você tira a oportunidade de ensino de milhares de pessoas, né? Principalmente das regiões mais periféricas, onde as pessoas acabam tendo maior necessidade de trabalhar enquanto estudam. A educação noturna era uma alternativa, né? A pessoa poderia trabalhar durante o dia, mas ainda fazer o ensino médio, por exemplo, noturno. As escolas cívico-militares não abrem essa oportunidade. Então marginaliza mais ainda as pessoas, né? Exclui essas pessoas do acesso à educação. Com a expulsão desse público, melhora-se a evasão. Aumenta-se a evasão. E o governo usa o dado para fazer propaganda do modelo. Outro agravante é o fato de que a direção deixa de ser eleita pela comunidade e passa a ser indicada pelo governo. Então também, né, esquema político aí, o diretor indicado pelo governo. Só não entendi isso daqui. Melhora-se a evasão, por quê? Nova onda de militarização prevê abandonar 8 mil estudantes. Estratégia expulsa alunos que enfrentam mais dificuldade para concluir o estudo, ao mesmo tempo que manipula o IDEB e favorece a imagem. Tá, a galera que geralmente sai vai diminuir a evasão escolar porque essas pessoas não vão nem se matricular. Então você não vai ter foi matriculado e saiu. Nem se matricula, isso vai dar a ideia de que menos pessoas saíram da escola, né? Quando na verdade é um problema porque elas nem entraram. Vamos lá, retrocesso. Anunciados pelo governo Ratinho Júnior como se fosse uma fórmula mágica para a melhoria da educação, todos os colégios cívico-militares da rede estadual, implantados na rede estadual, apresentam resultados no IDEB inferior ao de dezenas de escolas com gestão democrática. Então, as 30 escolas com maior IDEB da rede estadual, nenhuma é cívico-militar. É o que a gente estava falando. Já são 4 anos de modelo cívico-militar, ampliando, né? Eram 200, agora são 312. E os resultados estão aí. A gente tem, de um lado, denúncia de abuso por parte dos militares, denúncia de repressão, de violência, de retrocesso, e nenhum resultado positivo, né? A única coisa que é positiva é para o governo, porque ele passa essa ideia de que está gerando ordem nas escolas, e a população, que aqui no Paraná é majoritariamente conservadora de extrema direita, acha que isso é bom, mas como fica claro, tanto nos dados quantitativos de IDEB, quanto nos qualitativos dos relatos dos alunos, dos professores, dos pais de alunos, esse modelo ele só prejudica a educação pública paranaense. Então a militarização nas escolas, como é óbvio, tem que acabar.